Vamos agora para a segunda temporada de Mahotsukai no Yomi, que agora estamos num estúdio novo, mudou a casa, mas a galera continua, ou pelo menos uma boa parte da galera continua, né? Não, E nesse... 90%, acho que só trocou o diretor mesmo. Pois é, e que também tá fazendo um trabalho fantástico, tá? Pelo menos quando não é batalha, quando não é lutinha, aí é foda. Mas essa temporada de Mahotsukai temos basicamente um grande arco de escola de magia, né? A TC vai para uma escola de magia para começar a dar uma olhada aí nesse lance de duas maldições do corpo dela, que ela tá um pouquinho acumuladora, assim, com coisas erradas no corpo dela. É incrível. E agora a gente vai seguir conhecendo novos personagens, novos conceitos de magia desse mundo. É uma temporada muito interessante que ela cozinha e vai ter uma continuação dela em breve pra aí trazer o resultado desse cozimento todo. E eu amo como Mahotsukai cozinha as coisas, porque é uma história que sabe fazer isso muito bem. Eu sei que ele perde um pouco o senso de unidade de uma temporada em si, por conta da estrutura dele, mas ainda assim, excepcionalmente e de forma unitária, tudo que ele vai trazendo de conversa, de momento e de conceitos, ou até mesmo a estrutura, por exemplo, de um episódio que é, pô, vamos sentar e conversar? Vamos trocar uma ideia? E é uma ideia maravilhosa? Aí você fala, poxa, como não gostar? Então, é, eu não acho que isso é um problema, porque querendo ou não, Mahotsukai não é um anime de tanto assim de conflitos, conflitos diretos, é mais conflitos pessoais ou principalmente, e o que eu vejo que ele mais sabe fazer é imersão de world building. Cara, o tanto que ele fala e o que ele faz com a mitologia eu não sei agora o termo, acho É que um é pouco de anglo-saxônico. mitologia celta. Celta. É ali dos povos originários ali da região das ilhas da Grã-Bretanha. Sim. Pô, Eu sempre esqueço essa palavra. Escandinava, Escandinava, isso. celta. É que Escandinávia é mais ali para a região da Escandinávia, mais para norte. o norte Mas europeu. ali é mais celta, se eu não me É, engano. mais celta, verdade, tá certo. E, pô, o que ele faz com tudo isso, mesmo assim, porque ele até mescla algumas coisas ainda, só que ele faz questão de agregar esse world building, fazer sentido. É um bagulho tão rico, cara. Eu acho que chuto que junto com Vinland Saga e até Golden Kamuy nesse ponto, foi o melhor anime que a gente teve em quesito de world building. Ele faz muita coisa em todo episódio. O que eu vejo, inclusive, que é muito assertivo, porque além disso, ele consegue mesclar muito dessa mitologia com os próprios personagens. E visto que a gente tem um cast praticamente novo, mais alguns retornantes, além da TC do Elias, dá uma temporada que é muito difícil de fazer. E que tinha todo o perigo do mundo de ficar hipermaçante. Porque tem muita coisa. Felizmente até eles separaram em 2 packs de temporada, já adiantaram muita coisa aqui e dá pra crescer mais disso futuramente. Mas o que eles já apresentam é fantástico. De questão de world build, eu não tenho uma reclamação sequer. Essa questão de world building em Mahotsukai é um negócio assim fora de série. Tem um momento, é um pequeno spoiler. Na obra, eles estão. A TC tá num quintal com Elias cultivando alguns vegetais, certo? Sim. Vocês lembram quais vegetais são? Era abobrinha? Não era. Tinha uma abóbora, mas eu não Era, lembro qual era. era moranga? Tinham abóboras, mas tinha outras coisas também. E o Elias, se eu não me engano, conta eu não vou lembrar a frase exata, nem o episódio, mas eu lembro que eu gostei muito, que é uma riqueza de detalhes muito grande. Porque o Elias comenta essa questão de alguns desses vegetais, a abóbora, se eu não me engano, era um deles, ter vindo dessas questões de intercâmbio cultural. E é uma coisa que Mahotsukai ele foca nessa mitologia, se não me engano, mais celta, que tá ali da região da Grã-Bretanha, mas Grã-Bretanha, Irlanda, as ilhas ali. Mas ele também faz algumas referências a outras mitologias de outros lugares da Europa ou do mundo, né, asiático e tudo mais.
E ele comenta isso, isso aqui era uma celebração dos povos aqui da região e tudo mais, uma celebração muito antiga, mas com a modernidade, algumas coisas foram adaptadas, eles estão mexendo numa abóbora. Isso é de uma riqueza de detalhes fantástico. Vocês sabem por quê? Porque a abóbora não é europeia. Ah. A abóbora é mexicana. Ah, uau! Caramba! E tem vários momentozinhos desse em Mahotsukai que eles têm uma preocupação enorme em... Beleza, nós estamos ambientando esses ritos fantásticos a essa cultura milenar dessas ilhas que viveu ou passou por condições ou estava ambientada a uma determinada flora e a fauna que com o tempo se modificou. E eles fazem toda uma questão de reviver e respaldar parte disso, e quando não respaldar, fazer pequenas referências dessas questões de intercâmbio cultural que varreram todo mundo, mas a Europa ali, que é o foco da obra, e meio que apontar essas questões. E por mais que Mahotsukai, isso não seja o foco principal de Mahotsukai, isso seja o plano de fundo da parte fantástica que a obra aborda, é de uma riqueza de detalhes, é de um cuidado que, vamos dizer assim, é o exemplo fácil que eu posso dar sem dar spoiler do que o roteiro fez. Uhum. Não, eu concordo. Inclusive, muito do que Mahotsukai sabe fazer, sempre soube, inclusive, se manteve bem essa temporada. A gente tem um bom desenvolvimento envolvendo a Tise. Ela não é uma personagem extremamente passiva, mas também ela não age necessariamente. O desenvolvimento do Elias em ser humano é algo muito interessante. Tem míseros detalhes de, esse cara aqui pode ser meu amigo, vamos ver isso aí. É algo extremamente prazeroso de se acompanhar e muito condizente. Felizmente, como a boa parte da galera da produção tá aqui, principalmente dos OVAs, se eu não me engano, eu não senti muita diferença. Eu vi até que tinha muito enquadramento muito positivo, principalmente nos primeiros episódios, que a direção se preocupava em ambientar essa escola de uma maneira diferente. É muito legal. Uhum. Tem os problemas de ação, mas eu vou ser bem sincero, Mahotsukai nunca foi bom com ação. Ele só pegou o de sempre. É até bizarro você comparar que no mesmo episódio você tem uma cena, não necessariamente de ação, mas mais movimentada, mas de perseguição. E ela é extremamente desengonçada, cheia de quadristados, cheia de PNG se arrastando, e uma montagem não muito inventiva, na verdade bem sem graça, por sinal. Aí do lado você tem uma cena relacionada a uma certa reunião por conta de um livro, que é completamente diferente, já é muito mais interessante. Não parece o mesmo anime, cara. Mas isso, de novo, que eu lembre, Mahotsukai sempre teve esse problema, principalmente quando a primeira temporada entrou na segunda metade, que ali começou a ter um show de horror. Uhum. Cara, tem alguns momentos que o cérebro explode em âmbito de texto, quando ele faz isso. O momento da conversa do livro, onde ele reúne todos os professores e você sente o peso da ambientação do lugar por conta da conversa, e você tá mexendo no alto escalão do lugar, e a conversa é extremamente séria, e cada professor, cada personagem dá um ponto de vista que agrega ao momento, agrega ao perigo, agrega ao conhecimento de causa, somente explode. Somente simplesmente explode. Ou quando, por exemplo, a Tise vai conhecer uma certa pessoa que é muito mais anciã do que o próprio Elias. A gente já conhece a pessoa, ou pelo menos já ouviu falar. Aí a Tise conhece a pessoa e conversam sobre o Elias. A mente explode. Você fala, meu Deus do céu, é um trabalho de detalhamento, de texto aqui, absurdo. Parece que é o Narita escrevendo. Mas é o ponto forte de Mahotsukai. Sim. Você deu o ponto certo. Conversa em Mahotsukai. Me fala um momento, 2 personagens de Mahotsukai sentaram pra conversar ou falar de algum problema que não foi fantástico. Não teve, cara. Tipo, E sinceramente não teve. Esse é o ponto da obra. Mahotsukai, de fato, nunca foi bom com Sakuga, com animação, com movimento. Na real, ele é isso que é o bizarro, Maurício. Ele é quando não envolve ação.
Então, Tem o momento no primeiro episódio que é a Ti sentando no quarto dela na faculdade. Cara, é lindo, maravilhoso, bem movimentado pra caramba. Sim. Aí você chega em ação, todo penichote, pô. Tá, vou refazer minha frase. Mahotsukai nunca foi bom em ação, mas os detalhamentos e ambientação, ou principalmente os diálogos, vamos dizer assim, pouco. Quando o Mahotsukai quer dar plano aberto pra mostrar ambiente, pra mostrar cenário, ou quando ele quer fazer esses momentos de conversa, direção brilha. Ou até momento contemplativo de personagem. Sim. O negócio escalona e só vai. O negócio é muito, muito bem feito. Ele é muito bom também porque ele tem essa premissa de conversar sobre muito da questão do porquê e também do como, mas não de uma forma processual que visa mostrar que esse mundo é mágico de uma lore estruturada como como geralmente um Battle Shonen tenta fazer. A regra disso daqui é assim, assim, assado. Mahotsukai quer explicar muito mais o significado daquilo. Tanto que a magia em Mahotsukai é uma coisa muito interessante, porque você sabe que ela é a base de sortilégios, é a base de ritualísticos, de itens, e cada tipo de conceito é diferente por um nível de detalhamento diferente. Então, um mago é diferente de um bruxo, que é diferente de um feiticeiro, que os sortilégios são diferentes para cada tipo de segmento. E quando você tá, por exemplo, tendo esses diálogos na escola, fica muito mais evidente isso. Você fala, poxa, um determinado personagem tem mana, ou um determinado personagem consegue trabalhar com elementais. Mas não é uma conversa dada como, por exemplo, se você tivesse no Naruto. Olha, esse ninjutsu aqui só pode ser feito com chakra tal. Não é assim. É uma coisa muito mais ampla e muito mais detalhada no sentido do que significa, não do processual. É que aí volta na perspectiva de Mahotsukai de trabalhar toda essa mitologia cultural. Sim. Porque essas questões são ambientadas a essas questões mitológicas e as diferentes mitologias que estão convivendo num diferente local. Então, é um negócio muito mais amplo em função da própria proposta da obra. Aqui, como sempre, desde a primeira temporada, a gente não vai ter um livro de regras mágicas. O mundo tem regras, a magia nesse mundo tem regras, e tem preço. Isso o Mahotsukai não quebra. Agora, você não tem um guiazinho de faça determinadas sequências de coisa e vai dar Y coisa. Tem muito mais coisa envolvida, muito em função de todo esse embasamento em mitologia e toda essa mescla cultural que Mahotsukai quer trabalhar. É até, inclusive, muito legal como ele vai dando pequenos detalhes sobre a diferença entre um feiticeiro e um mago, o que realmente é importante dentro da magia, como que você cria esses contrastes com esses seres mitológicos. É muito interessante como ele cria e separa esse mundo, cara. Um world building riquíssimo. Eu só tenho um grande problema com o Mahotsukai. Que inclusive reflete que felizmente anunciaram uma segunda temporada, porque eu não sei se vocês lembram, inicialmente tinham só confirmado 12 episódios. E isso quando eu terminei o último episódio e vi o anúncio da segunda, eu falei, graças a Deus! Porque Mahotsukai, esta temporada, ela é muito esquisita, porque ela não tem conflito. Mas Rafa, você acabou de falar que isso não é um problema. Sim, porém, ao mesmo tempo, significa que a curva de tensão dela não aumenta. Ou nem diminui, sabe? Ela é muito padrão. Existem problemas de personagem, existe alguns momentos aqui e ali relacionados aos monstros que acabam aparecendo, mas no geral não tem nada muito que salta à sua vista. Seja porque a produção não acompanha ou porque o episódio é muito mais ameno. Isso é um problema pra série? Não para Mahotsukai, mas é um problema pra série em si, porque ela é estranho explicar isso, eu sei, mas basicamente
como a série não tem tensão, ela não fica muito. Porque eu posso lembrar de muita coisa que a série faz. Momentos não tanto. Eu não. Acho que o único momento que eu lembro que foi um pouquinho mais perigoso pelo momento foi quando eles estavam ensinando magia o Elias estava ensinando magia pro pessoal e rolou aquele perigo da salamandra. Uhum. De resto, é por elemento de world building, mas não tanto pela cena em si, sabe? Uhum. Isso eu entendo, primeiro, porque nitidamente é uma introdução muito bem setada pra segunda parte, que aí imagino que deve acontecer umas coisas, mas ou os momentos não acompanharem, forem acompanhados pela animação, ou simplesmente não ter nada tão grandioso à espreita, eu vou admitir, eu tava gostando muito de Mahou Sky. Muito, muito. Mas ao mesmo tempo eu não ficava tanto preso, sabe? Eu terminava o episódio e falava, pô, da hora, gostei. Aí eu ficava com ele sem pensar muito a próxima semana quando sair o episódio. Porque ele não tem muitos momentos engajantes. Eu espero que a segunda parte da segunda temporada, melhore esse quesito. Eu acredito que vai, porque, como eu falei, foi só uma grande introdução pro que tá por vir. Mas, a princípio, eu tava me encucado pensando, cara, essa temporada não teve muita coisa impactante. Sendo que a primeira tinha pra cacete. Pô, um dos momentos que eu mais lembro de Mahou Sky é aquela conversa com o dragão sobre a depressão da Tissy Thunder, você lembra? Uhum, sim. Pô, puta momento fantástico. Aí chega esse aqui, pô, tem bons momentos. É um anime que, inclusive, facilmente, pra mim, era pelo menos top 5 a top 3 de episódio da semana. Uhum. Mas não era um episódio que ficava muito comigo, sinceramente. Mas isso não se deve muito pela direção? Porque, cara, Não eu acho. sentia que tinha um pouco disso. Bem parecido com a primeira temporada, porém, eu sentia que existia um certo nível de detalhamento ou um certo nível de absorção mesmo, sabe? Do negócio ficar contigo, ou de uma experimentação visual que a cena te impacta por ela. Porque o lance do dragão na primeira temporada é justamente isso. É o show-off. É como ele vai te apresentar e ambientar aquele momento. Aqui não é tanto. E aí ele depende muito mais do texto pra fazer essa montagem. Por exemplo, você falou que a salamandra, aquele momento da salamandra deixou muito mais apreensivo, mas porque a montagem tentou invocar isso. Agora, por exemplo, no momento dos dog, teve 2 momentos de dog, eu falei, poxa, o texto tá no lugar certo, a explicação tá completamente coerente, mas não tem um quê a mais. Ou num certo lugar quando a TC fica perdida também. Sim. Não tem esse quê a mais de te comprometer a cena a uma imersão muito mais forte pela direção. Não é que é ruim, muito pelo contrário. A produção de Mahou Sky é muito acima da média. Mas não tem aquele quê que tinha na primeira temporada, que era muito mais imersivo. Que era uma finalização muito mais engajante, que te abduzia mesmo pra cena. E eu concordo com você, essa temporada não tem tanto disso. Mas não por contexto, mas por montagem. Mas eu acho que não é tanto pra produção, não. Eu acho que é realmente o roteiro. Porque o cenário que o Mahou Sky se coloca é um cenário de fato, menos... não menos conflito, mas menos tensão. Porque se você acaba criando uma tensão muito grande, envolve a escola inteira. E aí como que você vai construir isso? Sendo que a proposta dessa temporada inicialmente é justamente apresentar esse ambiente. Tipo, tanto que eu falo, não é um problema per se, principalmente porque anunciaram uma segunda parte. Mas se fosse só essa e terminar do jeito que termina, onde eles criam um conflito, mas o próprio conflito não tem tensão, que, sabe, sai um gosto meio aguado da boca. Me parece muito que é do roteiro, porque do próprio original, porque isso tá sendo cozinhado pra próxima parte. Tem muita coisa citada pra próxima parte. Puta que pariu. Tem. Não, o Rafa tocou num ponto muito interessante, que é justamente a premissa dessa temporada é cozinhar. Preparou as coisinhas, cozinhou, botou na panela, fechou a panela de pressão.
literalmente a gente só vai ver o resultado disso na próxima temporada. Porque, inclusive, essa é uma temporada estranha, porque na prática, esse arco era meio que pra ser 24 episódios. Sim. Ele quebrou no meio, e se não tivesse já anunciado a próxima... Faz sentido. Sairia um gosto muito esquisito da boca. Ficaria muito mais evidente esse estranhamento, faz sentido. Uhum. Dito tudo isso, o nível das coisas que Mahoutsukai Tsukai construiu para esse conflito, porque não tem tanto conflito essa parte, meio que se criou isso no final, mas o ponto que ele quis criar com esse conflito não se criava com poucos episódios. Porque ele literalmente foi amarrando tudo que a gente já tinha visto para chegar num ponto e a gente criar o conflito que vai ser o conflito da próxima temporada. Mas ele amarrou tanta coisa, mas o tanto de cast que a gente foi vendo de forma isolada ao longo das temporadas, que tá praticamente todo amarrado aqui, de alguma forma, nesse conflito que foi construído. Não tem tensão? Por enquanto, não. Até porque, por enquanto, tava literalmente a Guerra Fria entre os dois lados. Uhum. A guerra foi declarada nos 45 do segundo tempo. A gente só vai ver a bomba estourando na próxima temporada. Sim. E aí é o que eu tô falando. Senti falta de tensão essa temporada, mas pelo que eles terminaram, eu tô ansioso. Quero ver como vocês vão lidar com muita bomba que se jogaram aqui no meio. Ah, vai ter. Se vai ter. Dito isso, rapaz, eu ainda fico com 9, tá? Eu ainda vou dar essa moralzinha, minha nota é meio alta pra Mahoutsukai Tsukai, porque por mais que ainda tenha esse problema, e por mais que eu ainda mantenha um pouco do ponto que eu sinto um pouco de falta do como era tão polido na primeira temporada, eu acho que é estupidamente interessante que Mahoutsukai Tsukai faz e é muito único, é muito próprio. É um anime que, teoricamente, é de mundo mágico, de uma história sobre mitologia, sobre magia, e ele vai de contramão ao que a gente espera de uma aventura mágica para um slice of life mágico, basicamente. E aí, obviamente, ele vai cozinhando alguns conflitos no meio, mas são conflitos muito mais conceituais do que armados. Agora pode ter mais conflitos armados, literalmente. Mas eu gosto como ele vai criando o seu próprio ritmo de contar essa história e como ele é muito eficiente em fazer isso. Agora que anunciaram a segunda temporada, a segunda parte, perdão, eu fico até mais tranquilo em relação a isso. Eu ainda mantenho um 8, eu acho que assim, por setup, ele fez muita coisa legal, mas a temporada em si ainda falta um pouco de tensão, ao meu ver. Mas, querendo ou não, ele prometeu muita coisa. E se ele tá prometendo muita coisa, eu espero que ele cumpra. Se ele cumprir, eu posso até revisitar essa nota aqui depois. Mas, por enquanto, acho que um 8 tá bem sólido. Justo. Eu vou ser vendido, eu acredito em Mahoutsukai, tá? Eu tomo meu 9, tô vendido, e... Eu gostaria de falar que era a parte 2 da minha mesa pra ontem, mas conhecendo a indústria dos animes, pode demorar 2 anos aí. Não, tranquilo. Suave, tranquilo. 2 anos e meio. Só entrega, mas não precisa ter pressa não, tá? Não, mas pô, entrega do jeito que você sempre entregou, porque, meu amigo, você prometeu... Cara, vocês prometeram tanta coisa que se não forem pelo menos top 7, top 6 do ano, alguma coisa tá errada. Vocês mentiram pra mim. Exatamente. Pois é. Pode ser por mérito dos outros também, né? Vai que Mahoutsukai sai num ano complicado, né? Sai um ano com muita coisa boa, mas independente, cara, que ele seja bom, eu também tô ansioso pra vir, mas demore o tempo que for. Inclusive, no mundo dos animes é assim, né? Pô, gostei pra caralho daquilo, eu quero pra ontem. Não. Você quer pra daqui a 3 anos. Porque pra ontem, irmão, não vai sair bem. Você quer paciência, meu amigo, porque a gente tá numa tristeza. Mahoutsukai ensina a paciência, exercer a paciência. Mahoutsukai, o mundo dos animes ensina a exercer a paciência. Exato.